Análise Odd Raso versus Sense, Impulse e Trail. Qual das duas e-bikes de motor assistido vale mais a pena? No vídeo de hoje vou tentar te ajudar a tomar essa decisão. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Duas grandes bicicletas no meio e-bikes nacionais são com certeza a Odd Raso e a Sense, Impulse e Trail. E por ter uma similaridade de valor, essas duas bikes podem gerar dúvida na hora de fazer a sua escolha. Então, vamos fazer aquela análise bem completa, olhando componente por componente e tentando entender o que é a diferença de cada bicicleta aqui neste caso. Uma coisa importante é que eu preciso pontuar o fato de a Raso, da bike da marca Odd, né, ter duas versões, a Raso que vem com Kills e a Raso que vem com Deore. Então eu vou sempre falar dos dois modelos para a gente poder, né, manter essa informação junto a vocês. Primeiro de tudo, vamos falar do quadro, né? Então a nossa Odd Raso vai ter um quadro em alumínio, com a bateria embutida e com o material sendo hidroformado, né? Claro, que daí deixando a bike mais completa. E já no caso da nossa Sense, nós também vamos ter o quadro em alumínio com dupla espessura 60-61, também com bateria embutida. Então o padrão da bateria ser interna, né, ser embutida no quadro já é algo normal. As bikes mais antigas anteriormente vinham com bateria externa, mas agora já caiu por terra esse padrão, tornando, né, a bike em si, as duas bicicletas mais harmônicas, mais bonitas, né? Aquele down-tube fica um pouco mais robusto, mas pelo menos não fica nada saltado para fora como eram nas antigas. Então aqui a gente tem quadros muito semelhantes, porém geometrias bem opostas, né? Enquanto a nossa Raso é uma bike um pouco mais alongada, com o top-tube um pouco mais longo, nós temos a Impulse mais curta, né? Então a Impulse aqui ela vai te oferecer uma geometria mais downhilleira, mais de descida, mais de enduro, né? Com um top-tube bem curvado mesmo, como a gente pode ver, e um ângulo um pouco mais aberto na dianteira, né? Faz com que a roda fique mais para frente. No caso da Raso, nós temos um pouco mais de conforto, principalmente para pedais de estradão, pedais de subida, e talvez não tanto conforto assim para descidas, né? Então a nossa Impulse ela é uma bike mais para descida mesmo, diferente da Raso que é um pouco mais mista, né? Ela entra um pouco nesse meio do caminho entre os dois terrenos. Lembrando que a Impulse é uma linha que a Sense está descontinuando, então ela ainda existe no mercado, mas ela não vai ser mais produzida, né? Pelo menos nesse formato, e vai vir novos modelos aí em breve. Quando a gente fala de e-bike, a gente com certeza vai falar de suspensão. Ambas as bicicletas são mais voltadas para o all-mountain, né? Então são suspensões aí que vão ser mais focadas em alto desempenho. Como é o caso da RockShox 35 Gold, né, que vem na nossa Raso com 160 mm de curso, canelas de 35 mm e a material dela é de alumínio, então uma suspensão bem robusta, realmente bem preparada para encarar qualquer tipo de terreno. Lembrando que aqui a gente já vai falar de eixo passante na dianteira, né, 110 por 15 mm, tornando mais uma vez essa bike extremamente robusta. Já no caso da nossa Sense, nós também temos uma RockShox, porém é uma FS35 Silver, tá, galera? Então a gente vai ter uma pequena diferença de uma suspensão para outra, pois ela vai ter os mesmos 35 mm de diâmetro nas canelas, porém as canelas são de aço, não são de alumínio, e ela tem 140 mm de curso, não chega a ter os 160 que a nossa RockShox 35 Gold oferece. Lembrando que a RockShox 35 ela pode ser de 100 a 160, então isso é particular do modelo que é utilizado na bicicleta, não inferindo em ser melhor ou pior, porém mais ou menos curso sim. No caso da nossa Raso, né, a gente vai ter um pouco mais de curso na dianteira, fazendo com que ela tenha uma melhor absorção, e também as canelas em alumínio, né? São dois pontos que são importantes de serem citados. As duas suspensões aqui vão ter regulagem a ar, e as duas também vão ter o Remote Look, né, que é a trava remota. No caso da RockShox 35 Gold, que vem na Raso, nós temos uma trava que é aquele estilo Grip Shift, né, que fica no punho. E já no caso da nossa Sense, nós temos a suspensão de dois botões, né, que é com acionamento superior. É muito individual a questão da suspensão, mas eu ficaria nesse caso com a suspensão RockShox Gold, né, que é de 160 mm, que claro vai ter mais curso e vai ser mais robusta também. Para a parte de choque nós temos duas RockShox também, né, Deluxe Select RL, porém com cinemáticas diferentes. Enquanto a gente trabalha com a nossa Raso numa cinemática mais horizontal. No caso da nossa Impulse, nós temos o sistema Horst Link, que a Sense usa amplamente, né, fazendo com que ela fique na vertical e tendo o que eles chamam de anti-squat, que é um sistema de anti-bump, né, que não faça que você salte quando você aciona o freio, principalmente, né, numa descida, e claro, né, vai catapultar o ciclista. A Raso tem a característica de ser um pouco mais macia, isso é importante ser citado. Já no caso da nossa Impulse, ela é um pouco mais firme, né? Ela vai um pouco menos no plush, como se diria, né? Porém,
a gente também tem a questão da preferência do ciclista, a questão do seu peso e como ele pilota. Então tudo isso é muito individual. Eu particularmente acho a cinemática do Horst Link mais interessante, mas como eu disse, a Haso também é muito confortável e muita gente fala isso, né? Então para pedais mais longos, pedais que pegam costeletas, pedais que pegam terrenos acidentados, a Haso acaba entregando um pouquinho mais de conforto. Já no caso da Impulse nós temos mais segurança, principalmente para descidas. Falando da principal parte dessas duas bikes, nós vamos ter então os componentes mistos, né? Enquanto na nossa Haso nós temos duas variações, com um Deore 5100 de 11 velocidades, que vem a ser 1051, com um pé de vela de 34 dentes. Na Haso também temos a versão Kills, né? Então você encontra as duas em linhas. A Kills é mais voltada para o mundo da e-bike, então é um grupo que foi pensado, inclusive, para ser mais durabilidade, né? Ter mais durabilidade, com 11 velocidades também, sendo o 6000, Kills não tem 12, né? O 6000 1051, também com coroa dianteira de 34 dentes. Já no caso da nossa Sense Impulse, nós vamos ter um Deore, porém o Deore 6100 de 12 velocidades. Então a gente tem uma velocidade a mais, com escalonamento 1051 e, notem, coroa 36, né? Então a gente tem uma coroa maior na nossa Impulse. Frente ao que o motor oferece para as duas bicicletas, eu diria que a escolha da Odd de usar uma coroa 34 não é tão ideal assim, por caber principalmente uma coroa maior, né? Uma 36 aí seria, acho que, mais ideal, porque ela tem motor, né? Então vamos lá, a gente consegue compensar aí na hora de fazer a subida, na hora de fazer o trecho mais técnico, principalmente com essa questão de ter o pedal assistido. Importante citar, né, que não existe melhor nem pior nesses casos, existe mais uma vez a preferência do ciclista. Se você mora em Minas Gerais, você vai precisar de um tipo de coroa, e se você mora no Rio Grande do Sul, com certeza vai ser outro, né? Porque os terrenos são diferentes. Depois disso, nós vamos falar dos freios. Os freios são muito importantes, principalmente nesse estilo de bicicleta, porque elas, claro, né, vão ter mais potência. E aí eu sempre falo, do freio é poder de parada. No caso da nossa Haso, nós vamos ter a variação do grupo Deore, com o freio SRAM DB8, que é um freio de 4 pistões da própria SRAM, e na versão Kills, com freios Shimano 4100/420. Então a gente tem aí uma variação do freio DB8 que foi descontinuado no primeiro momento, que era um freio bacana, mas era um freio não tão conhecido, e depois sim, né, a utilização do freio de 4 pistões da Shimano, que é o mais conhecido hoje, né, frente a custo-benefício, que claro, oferece um poder de frenagem bem interessante, 4 pistões com rotores de 203 mm na dianteira e na traseira. Já no caso da nossa Sense Impulse, né, nós vamos ter também um freio Shimano, e aí no caso é o 4100/420, então um freio também de 4 pistões com uma pequena diferença, né, 180 mm na traseira e 203 na dianteira. Lembrando que, questão dos freios aqui, o tamanho do rotor, ele vai ser adequado para o tamanho, né, do peso em compensação da bicicleta, e claro, né, 203 mm já te oferece bastante poder de parada, mais resfriamento e claro, também não vai aquecer, principalmente numa descida mais longa. Então eu poderia então dizer que, né, a parte de freios a gente tem basicamente um empate técnico, tirando o fato do DB8, que está um pouquinho abaixo nessa nossa casa, o restante é muito parecido, né, galera? Bom, vamos falar da parte principal dessas duas bicicletas, a alma de tudo, que são os seus motores. Aqui sim a gente vai ter uma grande diferença, e aí agora eu vou tentar auxiliar vocês na hora de fazer essa escolha. O motor da Haso é um motor Odd T110, prestem bem atenção, com 110 Nm torque e força e 250 watts de potência. Enquanto o motor da nossa Sense Impulse é um Shimano E7000, com 60 Nm torque e 250 watts de potência. Então a gente tem mais torque, principalmente na Haso, né, que são 110, porém os mesmos 250 watts de potência final. Assim como é o nosso caso da Shimano, que tem 250 watts, porém com 60 Nm torque. Então isso faz com que você tenha uma necessidade maior de força para causar a mesma aceleração. É importante citar isso, né? O torque é a força empregada no caso de cada motor aqui. Aí entra um ponto bem importante. Enquanto eu tenho 110 newtons na Haso, eu também tenho um consumo maior de bateria, né? Por dois fatores. Primeiro, por ter esse torque maior, né? E aí ter 5 níveis de assistências diferentes. E também por um ponto muito importante. A Haso tem 3 níveis de liberação. A Haso pode vir com 25 km/h de limite,
32 km por hora limitante, e agora, atualmente, a Haso está com uma atualização para 45 km por hora. Então, ela tem mais potência, ela consegue exercer mais velocidade, porém vai ter um consumo maior. E aí, neste caso da nossa Sense, nós temos um motor Shimano, né, que é liberado somente até 32 por hora. Por padrão, no Brasil, é somente essa limitação que a Shimano tem, ela não vai liberar, a princípio, motores com mais potência, e ela vai ter uma bateria um pouquinho menor. Enquanto na Haso nós temos uma bateria de 705 Wh, nós temos uma bateria de 503 Wh na Sense Impulse E-Trail. Não quero falar de autonomia aqui, porque a autonomia é muito individual. Nos testes que eu tenho feito de e-bike, eu tenho percebido, principalmente, que o estilo do ciclista de pilotagem muda completamente o teu tempo de duração de uma bateria. Tenho conhecidos, né, que pedalam com e-bikes há mais tempo, que conseguem atingir uma autonomia gigantesca utilizando a bicicleta de uma maneira bem confortável. E também passei por situações onde eu fiquei sem bateria em pedais mais curtos, principalmente por estar fazendo muita pressão no pedal, por utilizar muito os níveis mais altos de potência, né, fazendo com que a bike seja muito recrutada. Então, a autonomia é muito variável. No Eco, normalmente ela dura cerca de 140 km a 120, então é muito individual, tá, galera? Eu tenho relatos aí de gente que conseguiu fazer 180, 200 km, claro que daí usando muito mais da perna, então é importante citar esse ponto, né? No caso das baterias, só para pontuar, nós temos uma bateria Shimano na nossa Impulse E-Trail e uma bateria LG na nossa Haso. Então a gente tem uma bateria aí de duas marcas diferentes, tendo, né, claro, a utilização dessa bateria da LG na Haso e o motor, né, não sendo Shimano. Nós temos aí então um ponto que, ao meu ver, fica um pouquinho mais negativo. São motores que a gente não tem tanto conhecimento e casos de garantia. É muito importante ter cuidado e atenção na hora de fazer a sua escolha, na hora de fazer a sua compra, né? Porque, claro que, como por ser um investimento alto, você precisa ter essa segurança. Já no caso da Shimano, é uma empresa um pouco mais reconhecida mundialmente falando aí na parte de produção de peças de bicicleta, então ela tem uma assistência um pouquinho mais efetiva, um pouquinho mais completa. A Odd, né, ela tem atendido as garantias dos seus motores, a gente já teve casos aí onde eu tive contato com a necessidade de garantia e foi tudo ok, né, tudo muito bem atendido. Porém, é importante citar, né, que existem essas duas variações. Eu tenho mais potência e mais autonomia de bateria, mas eu tenho uma marca um pouquinho mais desconhecida. Aqui eu tenho menos potência, no caso da Shimano, menos autonomia também, porém eu tenho uma marca muito mais conhecida, muito mais, vamos colocar assim, que faz muito mais estudos na hora de lançar qualquer produto no mercado. Então é importante citar esses pontos, né? O motor que a Odd traz para a Haso é o motor da Odd. Quem está dando garantia é a própria Odd, mas a Odd não produz motores, então eles devem estar comprando esse motor de fora e, claro, né, botando a nomenclatura de Odd T110. Mas não é um motor que seja realmente de linha, tá, galera? É importante citar esse ponto. Falando da parte de componentes, nós vamos ter aí uma variação de uma bicicleta para outra, né? Na Odd nós vamos ter aros Alex Rins VD3B, que é um aro um pouquinho mais robusto que a Odd utiliza. A Alex Rins, inclusive, é a marca de aros que a Odd utiliza para toda a sua linha, com pneus Kenda Hellcat 29 por 2.6. Pneus bem robustos e, claro, né, mais voltados para o all mountain. Já no caso da nossa Sense, nós temos aros Shimano MT620, que é um aro bem robusto da Shimano, com pneus Michelin Force AM de 29 por 2.35, que talvez seja um pneu um pouquinho pequeno, considerando que outros modelos aí já estão utilizando pneus maiores e mais robustos. Essa suspensão da RockShox que eu citei lá no início do vídeo cabe, né, pneus até 2.6. Então a gente poderia sim ter um pneu um pouquinho melhor na Impulse, né, por ser uma bike mais de all mountain, mas o pneu é muito particular, porém é importante citar esse ponto. As duas bicicletas aqui vão contar com canotes retrátil. No caso da nossa Sense, nós vamos ter um canote da Sentec, que é a linha que a Sense distribui, e no caso da nossa Haso, um canote X-Fusion. Ambos com a opção de ser regulados, então, né? Porém, na Sense nós temos uma variação de tamanhos, cursos maiores e menores de acordo com o tamanho da bicicleta, né? Bicicleta menor, canote um pouquinho menor, bicicleta maior, canote maior também em relação ao seu curso, porque o ciclista tem a estatura mais alta, né? Importante citar esses dois pontos. E aqui a gente vai ter uma grande diferença quando a gente fala de peso, pois, afinal de contas, a nossa Haso vai contar com 25,5 kg de peso total, enquanto a nossa Impulse vai ter 23,5 kg. São 2 kg de diferença de uma e-bike para outra. Eu sei que para e-bike talvez não faça tanta diferença
para a questão da performance, até porque o foco não é esse, mas é importante citar esse ponto para quem transporta a bicicleta na hora de fazer a sua, seu pedal precisa se deslocar de um ponto a outro e vai carregar ela num transbike, vai carregar ela em cima de uma caçamba de uma caminhonete, então tem tudo isso que precisa ser citado. Então aqui a gente tem um apanhado geral das duas e-bikes e realmente, galera, a gente nota que elas são muito próximas em relação aos seus componentes. Existem algumas variações de um modelo para outro, mas a gente tem muita similaridade dos dois modelos. E também similaridade no valor. A nossa Odd Raso está sendo comercializada atualmente a R$ 29.990, enquanto a Impulse é encontrada no mercado a R$ 33.990. Porém, para quem assistiu o vídeo até aqui, a gente tem uma condição super especial. Exatamente, a gente tem uma parceria com a Bennett Bike Shop, que é uma das revendas de Odd e Sense, que está realmente inserida nesse meio da e-bike. Eles estão fazendo muitas ações, e nos permitem, inclusive, estar falando muito a respeito da tecnologia. E eles têm preços especiais para quem é seguidor aqui do canal. Hoje, a nossa Raso vai estar saindo por R$ 26.990. Isso é preço de aprazo, tá, galera? E a Impulse, últimas unidades, R$ 31.990. Essa é uma promoção bem exclusiva, então talvez você esteja vendo esse vídeo no futuro e ele já não esteja mais válido, porque são poucos modelos mesmo. Então, se vocês quiserem fazer aquisição de qualquer uma dessas duas bicicletas, tendo tomado a sua escolha, tanto a Raso quanto a Impulse, vocês podem utilizar o nosso cupom, que é eBike, aqui da escola, o nome do cupom eBike, e vocês vão ganhar ainda mais 5% de desconto na hora de realizar a compra. O link para essas duas bicicletas vai ficar aqui na descrição. E é muito importante citar mais uma vez que é por tempo limitado. Então, tá, galera? Então corre para aproveitar, porque esse preço é especial mesmo. Tá acontecendo virada de linha, vai chegar produto novo. E a escola vai falar cada vez mais do universo da e-bike, pois é um universo em grande expansão e a gente está entrando cada vez mais nesse meio. Esperamos ter ajudado vocês na hora de fazer a escolha. São duas bikes com certeza excelentes, elas entregam muita qualidade e o pedal da e-bike tem sido uma grande revolução no mercado. Esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não se esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E claro, tiver qualquer dúvida, basta enviar aí uma mensagem através do nosso Instagram ou através dos comentários aqui do YouTube mesmo. O vídeo de hoje era isso, galera. A gente agradece a todos vocês. Valeu e até uma próxima.